A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Como elaborar o seu currículo e o comportamento ideal em uma entrevista, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Adriana Cecília Marco dos Santos, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. É uma alegria receber sempre tantos amigos dos mais diversos lugares do nosso país. Nós que organizamos sempre esses eventos pensando em cada um e cada uma de vocês, sempre imaginando qual seria o tema que realmente poderia impactar positivamente no desenvolvimento de cada um e cada uma dos nossos alunos e alunas de direito. Então, este evento não foi diferente. A Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, aqui representada pelo nosso coordenador, Dr. Fábio Silveira, e pela nossa coordenadora, doutora Fabiana Garcia, que está aqui conosco. Quero agradecer em nome da CAD, em nome da nossa OAB, a presença dos dois, o trabalho dos dois, o trabalho que eles têm desempenhado de forma tão dedicada e tão primorosa para trazer a cada um de vocês sempre o melhor, sempre eventos da mais alta qualidade. Bem, antes que eu me esqueça, quero fazer a minha autodescrição, em atenção aos alunos e alunas e ao público que está conosco, as pessoas que eventualmente tenham baixa visibilidade ou deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, estou maquiada, estou com um cabelo cacheado solto, um loiro claro e estou com uma blusa cinza e atrás de mim tenho uma estante com livros. Então, seguindo aqui esta saudação muito breve, quero agradecer imensamente aos nossos expositores que estarão conversando com vocês sobre esse tema tão importante, que eu tenho certeza que ao final desse evento, cada um de vocês sairá enriquecido. Então, eu quero agradecer muito a presença da doutora Alexandra Manuel Garcia e do doutor Fernando Fabiano Capano, que estão conosco e que irão contribuir com a sua expertise, com os seus conhecimentos para impactar positivamente a vida de cada um e cada uma de vocês. Quero agradecer também aos nossos mediadores, aos nossos acadêmicos que estão aqui, ao Renan e à Crislane, que estão representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito do Estado de São Paulo. Eles que são membros efetivos da nossa Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, que fazem parte do projeto Incubadora de Talentos. Então, agradeço imensamente desde já pelo trabalho aí na mediação das perguntas. Então, saúdo e agradeço a todos em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esse trabalho que nós sempre pensamos com tanto carinho e tanta dedicação em cada um de vocês. Então, quero passar a palavra desejando um excelente evento a todos para a nossa presidente de mesa, doutora Fabiana. Muito obrigada a todas e todos. Um ótimo evento. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos presentes nesse novo evento, né, do finalzinho de abril. Gostaria aqui, em nome da nossa diretoria, da OAB Seccional Paulista, parabenizar a doutora Adriana Cecília, presidente da comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, pelo excelente trabalho, e parabenizar também o querido Fábio, que vem realizando desde outros carnavais, né, Fábio? Um excelente trabalho, agora realmente para a advocacia e também para os acadêmicos, e também agradecer a presença de todos aqueles que têm acompanhado esses eventos virtuais. É um imenso prazer
compor essa mesa de hoje, na presença de uma amiga querida, a doutora Alexandra Manoel Garcia, que tem uma história na advocacia, uma história de vida que são exemplos para todos nós, uma pessoa realmente aguerrida, uma mulher competente, que também nos representa enquanto mulheres no direito, e o meu querido companheiro de conselho, o doutor Fernando Capano. Doutor Fernando Capano, que é advogado, conselheiro seccional, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB de São Paulo, doutor em Direito do Estado pela USP e por Salamanca, na Espanha, e professor universitário. A doutora Alexandra Manoel Garcia, também advogada, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Indaiatuba, mestre em Educação pela PUC Campinas, pós-graduada em Direito e Processo Civil pela Escola Superior de Direito, com extensão em Gestão de Escritório de Advocacia, o que muito nos interessa, pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Acredito eu que na noite de hoje, esses dois advogados combatentes, combativos, mas também muito competentes, acima de tudo, poderão nos auxiliar com sugestões, orientações, inclusive respondendo a dúvidas, que se vocês tiverem, por favor, deixem aqui no nosso chat, de como elaborar o seu currículo, especialmente neste novo cenário em que vivemos, e como se comportar em uma entrevista, especialmente agora que as entrevistas ocorrem todas em plataformas virtuais, nesse cenário tão atípico. Feitas as apresentações, embora seja presidente de mesa, eu vou deixar aqui a palavra livremente para o doutor Fábio, né, que vai nos auxiliar aqui, vai ser debatedor, vai apresentar as perguntas. Fábio, aqui eu fico hoje como sua auxiliar, ao invés de presidir a mesa, eu prefiro auxiliar nos trabalhos virtuais. Muito boa noite a todas e todos. Bom, inicialmente vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa negra, uso óculos, tenho barba, não sei se pouco ou muita, mas eu tenho barba, e atrás de mim eu tenho uns livros e um quadro de Jesus aqui que me ajuda nos dias. Agradeço a doutora Fabiana, sempre carinhosa, minha inspiração diária, né, por tudo que ela faz na advocacia. Agradeço a presença dos nossos expositores que aceitaram o convite de trazer um pouco do conhecimento para a gente, né, aprender um pouco mais. E agradeço aos nossos mediadores de hoje que vão ter aí a função de trazer as perguntas que vocês que estão assistindo vai passar para os nossos expositores. Então, eu passo a palavra, antes de iniciarmos a nossa exposição, iniciando com a doutora Alexandra, eu passo a palavra para os nossos mediadores, Renan e Crislane, para eles se apresentarem, e, na sequência, a gente começa a nossa exposição de hoje. Obrigado. Crislane, se quiser se apresentar, por gentileza. Boa noite a todos, meu nome é Crislane, eu sou uma pessoa branca, de cabelos compridos, uso óculos, meu cabelo é escuro, estou com uma blusa vinho com detalhes branco. É um imenso prazer estar participando desse bate-papo tão bacana e de grande valia para todos, que assim nos vem muitas indagações a respeito do assunto. Então, estamos aqui com as pessoas maravilhosas para poder nos responder e sanar todas essas dúvidas. Agradeço a todos, que nós tenhamos uma boa palestra. Boa noite também a todos. Meu nome é Renan, eu sou uma pessoa também de tom de pele cor parda, cabelo meio bagunçado, uso óculos, a minha barba está por fazer, estou usando uma camisa polo vermelha e sobre a camisa um suéter azul, né? Então, queria também, assim como a Crislane, cumprimentar a todos, de modo particular ao doutor Fernando e à doutora Alexandra, né? E sejam bem-vindos de verdade a esse ambiente, né? E o que eu queria dizer para vocês que aqui não tem meros espectadores, né? Não tem aqui uma quantidade X de participantes, mas tem futuros advogados, né? Pessoas que estão lá nas suas casas, no Brasil inteiro, e vocês hoje vão chegar até elas, né? Então, sejam bem-vindos. Eu tenho certeza que vai ser um ambiente muito gostoso e muito proveitoso.
Muito obrigado aí pela apresentação. Então, vamos passar a palavra para nossa primeira expositora de hoje, doutora Alexandra, que aceitou esse convite na nossa reunião lá atrás, né, que ela falou que gostaria de falar muito sobre esse tema. Eu anotei no papelzinho, no cantinho, e chegou esse momento da gente aprender muito com essa figura que é extremamente inteligente. Obrigado, doutora Alexandra, está com a palavra. Muito obrigada, boa noite a todas e todos. Boa noite, Adriana, Fabiana, meu colega Fernando, aos acadêmicos Crislaine e Renan. Bom, é uma responsabilidade muito grande, né? Depois do discurso do Renan. Vou chegar no Brasil todo, ele deixou bem claro aí. Mas antes gostaria de fazer minha autodescrição. Sou uma pessoa parda, tenho cabelos cacheados, né? Enrolado crespo. Estou usando uma blusa preta com uma manga de tule. Meu ambiente é uma sala de escritório. Meu fundo é cinza e branco. Uso óculos, estou levemente maquiada. Bom, é uma honra falar, né, sobre a nossa experiência enquanto gestores dos nossos escritórios e aí a gente contribuir para isso. Primeiro, queria falar que quando entrei na faculdade, eu já tinha 26 anos, minha primeira formação é recursos humanos, eu não queria, de forma alguma, entrar para o mundo jurídico, porque meu pai é advogado, e eu não queria essa cobrança de ser a filha do, né? Porque tem essa coisa, quando a gente é filho de advogado ou de advogada, a gente carrega essa história, né? Porque se ele é bom, você tem que ser tão bom quanto ele. E eu não queria isso. E como meu pai é o primeiro formado na família, então tinha aquela situação, né? É o doutor da casa. Tanto que os meus avós mandaram fazer aquela placa que colocava, hoje não tem mais esse hábito, mas antes colocava a placa na porta da casa, uma placa de bronze, igual aquela de cemitério, gente, porque a minha avó faz plaquinha de cemitério. E aí ela colocou com, né, o nome do meu pai, o número da ordem. Eu ganhei uma quando eu passei no exame da ordem, mas está na gaveta, gente, eu não arrumei um lugar para pôr a placa de bronze ainda, né? Tá lá. Mas aí a gente carrega essa situação. E eu tinha isso, eu fugi um pouco do direito. Mas não deu jeito, né? Porque eu nasci para isso. Hoje eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Enquanto eu era gestora de RH, eu era preposta em ações trabalhistas, né? Então eu estava diretamente ligada ao jurídico, implantava a ISO, e aí resolvi então entrar na faculdade. Entrei na faculdade em 2005, em agosto de 2005, de uma primeira turma de uma faculdade do interior, e aí também tem aquela história, será que vai ser reconhecido? Será que vai formar a turma? Você vai estudar? Será que você vai ter seu diploma? Então tinha toda essa carga em cima da minha pessoa. E eu não tinha tempo, né? Eu falava, eu quero com muita ânsia, eu dei muito problema, gente. Eu, como aluna, falava para o professor assim, eu preciso aprender logo, né? Então, eu dei muito problema para os meus professores. Já pedi desculpa e perdão para todos aqueles que eu fiquei, né, brigando, né? Vamos dizer, falando bem a palavra. Mas, estágio, como que isso aconteceu na minha vida? Primeiro que eu não tinha, quando entrei na faculdade, eu não tinha nem a mensalidade, como que eu ia pagar a próxima mensalidade? O meu vadimeco foi presenteado pelos meus colegas, porque eu tinha uma filha, eu era divorciada, eu precisava sustentar, e não dava para eu escolher entre o trabalho e o estágio. É o que é a vida de muitas pessoas. Até que eu arrisquei. Meu primeiro estágio, eu trabalhei... Quem assistiu o filme O Diabo Veste Prada, eu trabalhei para uma advogada que era igualzinha, que jogava a capa e ela usava os vestidinhos, né? Doutora Sara, um beijo, um amor, maravilhosa, pessoa que me ensinou muito. Ela usava o vestido e a capa igual, sempre. Eu sempre falo, né? Hoje estou vestida de Super Nani, era ela. E ela fazia a mesma coisa do filme comigo. Quando, por exemplo, ela mandava eu fazer uma procuração, ela trazia, eu levava para ela, para ela assinar, porque eu trabalhei na época do processo físico, gente, com um carrinho, né, que a gente carregava aqueles processos dentro do fórum. Então, eu carreguei muito, falava que a gente fazia
era apelidado de escravizados, né? A gente era escravo dos carrinhos. E a gente trabalhei no TRT, acompanhei TRT 15 em Campinas, João Mendes, eu fazia tudo, gente. Pegava o ônibus daqui, ia para lá, sem saber nada. E a gente ia aprendendo. E a doutora, né, que foi a minha primeira, eu tenho uma história muito engraçada que ela me pediu para ir ao fórum e ela disse assim: você vai lá e vai ver esses processos, né? Você pega a pastinha, era uma pastinha única com o número dos processos, nada virtual, não tinha nada de smartphone, era totalmente diferente, outra vivência. Mas o importante de a gente falar do processo físico, porque ainda existem processos físicos e vocês vão encontrar um processo físico na vida. E aí, quando eu cheguei lá, eu perguntei do processo, ele falou para mim que estava na publicação. E eu voltei para o escritório e falei, olha, esse processo está na publicação. Ela falou para mim assim, você sabe o que é uma publicação? Daí eu falei assim, aquele que sai todo dia de manhã pela ASP, que a gente pega no e-mail. Ela falou assim, então, mas você sabe a função de uma publicação? É uma decisão, diário oficial. Então, a publicação era o armário que estava atrás do serventuário, que você poderia ter pedido para ele pegar e tomar ciência. A senhora tem carteira, né, de estagiária, então a senhora poderia ter copiado lá a decisão e tinha um scanner, né, ou ter fotografado. Então, esse tipo de coisa a gente aprende na prática. E é como, né, a gente chama, tomei um chapéu, né, do serventuário, andei, ela fez eu voltar e fazer a coisa certa. Então, a gente foi aprendendo. Uma outra situação também que aconteceu comigo, né, nesse escritório, é que a gente ouvia os votos. Não, a gente não ia para sustentar, a gente só ia para ouvir os votos no TRT 15. E aí, um dia eu cheguei no escritório de rasteirinha, de saia, e eu era bem magrinha, gente. Quem ir lá depois me seguir na rede vai me ver lá bem magrinha. Ela olhou para mim e mediu do pé e falou assim para mim, a senhora vai para a praia hoje? Eu falei, não, vim trabalhar. Ela falou assim, então, você vai ao tribunal. No tribunal você não vai de rasteirinha, né? No tribunal existe uma liturgia. Não é assim que você vai vestida no tribunal. Você deve respeito ao judiciário. E aí, eu falei, ela falou assim, se vira, porque você tem que ouvir lá um horário, 15 horas, você tem que estar lá para ouvir os votos assim, 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 assim. Gente, eu estava a mais ou menos 50 quilômetros da minha casa, porque eu moro em Dayatuba e eu estava em Campinas, não dava para eu voltar para trocar. E aí eu liguei, né, para o meu marido, né, já era casado, e falei para ele assim, o que eu faço? Ele disse assim, vai lá e compra uma roupa e troca. E eu fui, gente. Eu lembro que eu paguei a roupa em acho que umas 8 parcelas. Mas eu fui numa lojinha lá, troquei, comprei um sapatinho, uma saia, uma blusa decente e fui. Para nunca mais ninguém dizer para mim que eu estava indo à praia ao invés de ir a um tribunal de justiça. Então, o que eu queria dizer é que quando a gente vai se comportar numa entrevista, a gente também precisa estar devidamente trajado para a sua entrevista. Hoje, no ambiente virtual, tanto pelas audiências que nós estamos fazendo, sustentações, reuniões, essa webinar, a gente tem uma liturgia, nada mudou. O rito é o mesmo, né? Então, não dá para fazer uma audiência deitado na rede. Não dá para fazer uma audiência dirigindo. Não dá para fazer uma audiência passando roupa, como eu já fiz e a colega estava passando a roupa, né? Não tem cabimento ser aceito isso. E depois a gente vira meme, né? Fica lá todo mundo postando o que aconteceu com o advogado, o que aconteceu com a advogada. Então, assim, quando você está no ambiente virtual, seja para fazer uma entrevista, ou seja para participar de uma webinar ou de uma audiência, você o público está entrando na sua intimidade, está dentro do seu local, certo? Então, você tem que ter, primeiro, uma boa internet, esse é o seu instrumento de trabalho. Não dá para não ter uma boa internet. Você precisa ter um ambiente organizado e separado para isso. Não dá para você fazer audiência no meio da cozinha, com todo mundo batendo panela. O microfone tem que estar desligado, né? Você não pode deixar o microfone ligado. O ambiente é novo, mas o rito é o mesmo.
Então, a gente tem que criar essas etiquetas. E aí, quem tem dúvida, o Tribunal de Justiça, acho que do Rio de Janeiro, ele emitiu uma etiqueta, né? De como você deve se comportar no ambiente virtual. É só jogar no Google, gente. Quem tem dúvida, coloca lá. Como devo me comportar? Eu até fiz, né? No começo de tudo, eu fiz umas regrinhas e compartilhei com os meus alunos, porque também a aula, a gente está invadindo o particular, né? O professor está lá dentro da casa dele, mas ele também tem que estar preparado para estudar, que ficou mais cômodo. Sobre a questão de currículo, foto é bem-vinda? Sim, é bem-vindo. Se não tem foto, a gente vai procurar na rede social. Fica tranquila, porque eu procuro. Né? Me lembro aqui uma ocasião em que eu recebi alguns currículos físicos e eu procuro nas redes. Há quem acredite que não, imagina que vai escolher por esse critério. Garanto para você que vai, eu sou uma pessoa que vou escolher pelo comportamento que você está ostentando nas suas redes sociais, tá? Então, eu me lembro que eu peguei alguns currículos, e em especial uma que me marcou mais, e lembrando que a minha primeira formação qual é, gente? RH, né? Então, eu trabalhei muitos anos recrutando pessoas, e era no currículo físico. Aí eu recebia currículo com perfume, a pessoa pega o papel, joga um perfume, aí você fica lá, né? Um mês com o cheiro do perfume no papel. Papel, tudo que você tiver com a mão suja, fica no papel, né? E aí a pessoa come uma coxinha antes de vir para a entrevista e põe a mãozona de gordura no currículo, e assim vai. Mas agora no ambiente virtual a gente não tem essa situação. Vai mandar currículo? Por favor, gente, coloque o assunto. Vai mandar currículo? Escreva bom dia, né? Estou interessado trabalhar no seu escritório. Não manda o currículo, e aí você adivinha o que ele quer. Mandou o currículo e não escreve absolutamente nada no corpo do currículo. Outra situação são os e-mails que não soam corporativos, tipo, né? O Garanhão da Madrugada 1980, né? Gatinha 123. Por favor, gente, crie um e-mail para você receber, né? Para você receber uma devolutiva. Porque geralmente eu não pego esses e-mails, né? Eu falo assim, não deu, ele não conseguiu ainda, ou se não, o nome da mãe, manda o currículo no e-mail da mãe. Eu tinha muito problema com isso quando vinha a mãe fazer entrevista junto. Tem 18 anos, não tem mais que a mãe vir junto, né? Tem que criar uma autonomia com isso. Mas a gente tinha muito dessas mães que querem, né, contar as beldades do filho, desde quando era pequenininho, que caiu, quebrou o dente e tudo mais. Então, não levem a mãe, por favor, na entrevista. Então, com essa questão de virtual, tomem cuidado, né, com os e-mails engraçados, com as redes sociais, com a sua postura em falar, né? Fiz uma audiência ontem em que a testemunha, bacharel em direito, né, dizia assim para o juiz, é óbvio isso aqui, né? É óbvio. E aí falou para o juiz, deve estar aí no processo, o senhor não viu? Gente, por favor, né? É óbvio estar no processo, o senhor não viu, isso é uma questão de postura. Você está falando no Tribunal de Justiça, você tem que conter as suas gírias, os seus vícios de linguagem, né? Você não vai falar com o seu colega que você vai trabalhar de forma informal, como se você estivesse no barzinho da esquina, porque a nossa profissão exige esta postura, né? Até porque não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, como que você vai passar uma credibilidade falando de qualquer jeito, se vestindo de qualquer jeito, né? E eu não tô falando da questão de roupa curta, tá, gente? Outro dia dessa palestra, a pessoa falou, mas eu posso vestir a roupa que eu quiser. Ok, não estou falando disso. Estou falando, por exemplo, da pessoa que não lava o cabelo, né? E aí vem lá, eu brinco assim, dá para fritar um ovo no cabelo. Não se arruma para estar ali. Não presta atenção nela.
você primeiro precisa investir em você. Aí também, né, foge das leituras. Você pede para a pessoa fazer uma redação, ela não consegue desenvolver uma redação, porque ela não tem o hábito de fazer uma redação. Ela não consegue, o que ela faz? Ela, quando o professor pede uma resenha, um trabalho, faz um Ctrl+C, Ctrl+V do Google e tá tudo bem, né? Plágio é crime. Né? A gente tem que pensar nisso. Mas alguns escritórios, o meu, nós pedimos que desenvolva uma redação. Para quê? E essa redação, qual que é o tema que eu coloco aqui? O que você pensa da sua carreira? O que você quer para você? Qual que é o seu sonho? Qual o seu objetivo? Por que você está na faculdade de Direito? O que você pensa na faculdade de Direito? Teve gente que já falou assim para mim assim, quero no segundo ano estar em Bahamas, né, ir na Maldivas, ok, mas o que você está fazendo para estar no seu segundo ano de formado nas Maldivas? O comportamento que você tem é o mesmo sempre e está te dando os mesmos resultados, está na hora de você mudar a sua conduta, está na hora de você mudar o seu comportamento para você ter resultados diferentes. Então, você precisa primeiro saber o que você quer, né? Enquanto bacharel em Direito, enquanto advogado, e assim, né? Quero carreira pública. Ok, tem que estudar. Carreira pública tem que ler bastante, né? Tem que estudar muito. Então, o que eu tinha aqui para contribuir com vocês nesse primeiro momento seria um pouco, né, da minha história enquanto pessoa que entrou na faculdade sem um centavo para a próxima mensalidade, sem condições financeiras. É possível, sim, basta querer. Fiz estágios em grandes escritórios, e aí eu, né, queria ser de escritório grande, falava assim, eu queria tipo Suites, né? Que era aquele escritório lindo. Eu fui, né? Eu trabalhei no Reis, em Bebedouro. Olha de onde eu fui, em Indaiatuba, Bebedouro. Eu trabalhava lá a semana inteira e voltava no final de semana. Então, eu fiz os estágios que eu gostaria, eu fui atrás daquilo que eu queria. Então, hoje eu tenho um escritório onde eu só contrato mulheres. Aí as pessoas falam assim, por que você só contrata mulher? Você tem algum problema contra os homens? Não, é porque vocês não sobreviveriam entre 9 mulheres. Né? Então, a gente já criei o hábito de ter sempre mulher para não ter conflitos, porque aqui 9 mulheres juntos, você já sabe, né? A gente fala demais, a gente tem um dia que uma está mais nervosa, enfim. Mas eu tenho escritório desde 2012, o meu escritório já está hoje, né, consolidado, as pessoas já conhecem o escritório, aqui em Indaiatuba já é o escritório das meninas, né? Tem um apelido, né, do escritório das meninas. E uma questão de gestão financeira, que é importante quando a gente começa, é que a gente não pode receber os honorários e gastar e ir para a praia. A gente tem que separar. Então, eu fiz uma questão assim, divide os honorários em 3. Um para sobreviver naquele momento, um para poupar e o outro para investir. Então, sempre era assim. O que eu ia investir com o dinheiro? O que eu ia fazer com o dinheiro que eu ia investir? Eu ia comprar um livro, comprava um computador, uma impressora melhor, ou pagava um curso. Então, você pega seus honorários e divide em 3. Um para você sobreviver naquele momento, você sabe que você vai precisar sobreviver com aquele dinheiro. O outro você vai poupar, vai guardar, e o outro você vai investir. Também não dá para ser feliz sozinho, você precisa ter parcerias. Se você não sabe daquele assunto, você tem que chamar o colega. Eu não faço criminal, não tenho veia para criminal. O único criminal que eu fiz, o cara me mandou uma carta do presídio, né? E aí eu declinei, não quis criminar. Não faço tributário de forma alguma, porque não é a minha área. Então, eu não vou me queimar, como a gente fala. Mas eu vou chamar o colega que faz tributário e nós vamos fazer uma parceria. E aí a economia roda. Então, essa questão da gestão financeira é muito importante. Não abre a gaveta, pega o dinheiro e vai pagar a unha. A unha, sua manicure, ela tem que estar dentro do seu orçamento mensal daquilo que você ganhou.
e o seu investimento em você. Você pode investir em situações dentro da carreira. Pode investir em sapato. Outro dia me perguntaram, posso investir em sapato? Pode, ué, por que não? Né? A gente pode investir. Mulher, eu gosto de investir em sapato, até porque a gente vai se apresentar. Lembra que eu falei uma questão de postura? Vai estar organizada? Vai estar com o sapato arrumadinho, bonitinho. Sim. E é isso. Era isso que eu queria trazer. Estou aqui nos meus 20 minutos cravados, Fábio. Certinho. Falei tudo que eu precisava aqui falar. Mas cuidado com as redes sociais, o que vocês postam nas redes sociais. Tá? Eu contrato olhando redes sociais e conheço muitas pessoas que fazem isso. E o que vocês precisarem, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Alexandra. Eu anotei até algumas questões aqui e no final a gente bate um papo sobre isso, que foram pontos extremamente importantes. Agora eu passo a palavra para o doutor Fernando, para ele poder passar um pouco do seu conhecimento para todos nós. Olá, Fábio. Doutor Fábio, boa noite. Uma vez mais, como disse para a presidente Adriana, que teve que sair para lecionar, um prazer estar aqui, uma das comissões mais importantes, né, e com um trabalho fantástico sendo feito, né, ao longo dessa gestão. Parabéns, portanto, né, Fábio, parabéns aí à nossa querida Crislane, parabéns ao Renan, né, porque realmente o trabalho da comissão realmente tem sido um trabalho fantástico, né? Eu quero também fazer um cumprimento absolutamente especial para a minha amiga, minha parceira lá de Conselho Seccional, que é a minha querida doutora Fabiana. Doutora Fabiana, digo de público aqui, e sem precisar necessariamente jogar confete, porque ela não precisa disso. Doutora Fabiana é uma das forças do nosso conselho, uma das pilastras do Conselho Seccional da Ordem nessa gestão, com uma atuação fantástica, e tive a oportunidade de vê-la por diversas vezes fazendo ponderações muito profundas e fantásticas dentro do próprio Conselho, e eu posso dizer que, para mim, é um orgulho estar ombreado com ela lá no Conselho Seccional. Eu fui um pouco cara de pau com a doutora Fabiana, que foi um presente que a UAB me deu, né, por ocasião da nossa assunção lá no Conselho Seccional, e eu perguntei para ela como é que tinha sido uma viagem que ela tinha feito para o exterior, para a Índia em especial, né, e eu tive essa oportunidade, o Senhor Superior foi bom comigo e me deu essa oportunidade alguns anos atrás, e eu não resisti, mesmo não conhecendo muito a minha querida doutora Fabi. Eu perguntei para ela, e aí, doutora, como é que foi? E de lá a gente trocou umas ideias muito bacanas aí sobre essa experiência ímpar nas nossas vidas, né? Eu outro dia, e me permito aqui fazer essa ponderação, eu outro dia também, só em rede social, que é a oportunidade que a gente tem, né, hoje, me sensibilizei com uma ponderação que a doutora Fabi fez acerca das crianças e do ambiente virtual, né? E confessei para ela que o meu menino estava com problema, né? Está com problema para poder fazer esse ciclo do aprendizado aí em ambiente virtual. E, mais uma vez, a doutora Fabi foi assim muito, muito acolhedora comigo e tudo mais. Então, um abraço especial, uma honra poder estar aqui neste ambiente. Parabéns também, não só pelo trabalho do Conselho, mas também pelo trabalho na comissão aqui, junto com a professora Adriana, né? Eu vou deixar de fazer uma menção no sentido de trazer o agradecimento e de trazer a palavra da diretoria da seccional, porque minha querida doutora Fabiana já fez, mas, obviamente, preciso mencionar aqui o respaldo assim, fantástico que o presidente Caio, que o doutor Ricardo, nosso vice-presidente, doutora Margarete, doutora Aislan, doutora Raquel, todo o Conselho Seccional nos dão para a gente poder trabalhar, né? Eu, de maneira muito singela, né? A Fabi e outras pessoas realmente com contribuições muito mais robustas do que a minha, no sentido de proteger e tutelar os interesses mais institucionais da advocacia, né? Também quero, obviamente, agradecer aqui aos funcionários da Ordem, né? Que também eu estou lá na Comissão de Direito Militar, e nos nossos eventos os funcionários têm sido assim fantásticos conosco para fazer com que os ambientes
virtuais, né, possam funcionar e para que a gente possa fazer essas palestras. E, por último, né, e não menos importante, eu queria também fazer um agradecimento especial para minha querida professora, a doutora Alexandra, né, que me antecedeu aqui, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora, e que fez ponderações e comentários dignos de quem realmente conhece muito da matéria, né, de quem realmente conhece o cotidiano, não só do exercício da advocacia, mas também, e acho isso fundamental, também dessa prática na contratação das pessoas, né? Na contratação, na gestão do chamado fator humano. Né? Eu acho que essa visão mais horizontalizada, essa visão mais plural, é fundamental para que a gente possa, de fato, agregar conhecimento, especialmente nessa primeira etapa das nossas vidas profissionais. Né? Vou tentar fazer uma pequena autodescrição. Eu estou barbado, né? Uso óculos, cabelo curto, estou diante de um ambiente aqui que eu tentei fazer o escritório, né? Cheguei agora recentemente da rua e estou em casa agora. Estou de terno e gravata, exatamente por isso, né? Hoje tive um compromisso presencial que demandou que eu estivesse a rigor, e neste ponto, mais uma vez, a doutora Alexandra tem absoluta razão nesse sentido, né? Nós estamos aí diante de um ambiente novo, mas de um rito antigo, e a ritualística dentro da nossa profissão é fundamental, nós como operadores do direito, lá sempre falando, juiz, promotor, delegado, advogado, procurador e assim sucessivamente, né? Estou, então, atrás de mim com uma parede branca e uma estante de livros, né? E, como disse aqui nos bastidores, devo acrescentar, né? Exatamente para poder ajudar a fazer essa figura, senhores, estão diante de um homem ligeiramente feio. Peço escusas por isso, mas caminhemos aí em relação a isso, porque aí realmente a genética é que faz que traz esse determinismo para nós, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho da minha caminhada até os dias de hoje, né? Eu sou né, Mackenzie, fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade, né, na transição de 96 para 97, porque eu sempre atuei num mercado e num nicho bastante específico do direito, né, que é o direito chamado direito castrense, chamado direito militar, que hoje acabei até abrindo um pouco meu leque, mas basicamente trabalhando na tutela e na proteção dos interesses jurídicos de servidores públicos, mas mais especificamente de servidores da área da segurança pública, né? Então, meu primeiro estágio, ainda informal, diga-se de passagem, né, foi ali em 1997 na Associação dos Cabos e Soldados, aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma entidade que à época congregava algo em torno de uns 60 mil associados, né? E nós tínhamos ali um departamento jurídico montado com uma tonelada de estagiários, eu entre eles na época, né? Para poder fazer aí a tutela, né? Os advogados também, né? Para fazer a tutela não só dos interesses institucionais da categoria, mas também dos resvalos disciplinares, dos resvalos criminais, né? Dos resvalos em face da fazenda pública e assim sucessivamente, né? Eu confesso aos senhores e às senhoras que eu sempre tive um chamado para o direito, né? Eu costumo brincar um pouco com os meus alunos que têm essa infelicidade de passar pelas minhas palavras e pelas minhas mãos, né? Que eu, quando era menino, moleque, garoto, eu queria ser jogador de futebol, como talvez a grande maioria dos meninos, né? E o meu pai, que sempre foi muito ligado ao futebol, nunca foi profissional, mas sempre foi muito ligado, sempre foi muito boleiro, digamos assim, ele dizia, olha, o sujeito não precisa nem pegar na bola para saber se você tem jeito ou não, basta ele entrar em campo. Muito que bem. Por volta dos 10, 12 anos de idade, entrei em campo, meu pai já de imediato disse, filho, vai estudar, porque não vai ter jeito para você não, filho, vai estudar. Muito que bem. Passado aí um pouquinho, né, eu falei, bom, então já que eventualmente não vai haver a possibilidade do futebol, né, então eu quero ser um rockstar, né, eu na época, para os meus 16 para 17 anos, eu sou nascido e criado em Santo André, né, região metropolitana aqui de São Paulo, eu chamo de Santo André da borda do campo, né, então
aqui lá em Santo André, o ambiente era um ambiente muito dado para música punk, o punk rock e tudo mais, né? Na época, montei uma banda com mais 2 amigos, né? O chamado clássico Power Trio, né? Guitarra, baixo, bateria e tudo mais. E pensei comigo e falei, meu Deus do céu, né? A banda chamava-se, né? Atentado ao Pudor, diga-se de passagem, já elegendo uma figura e um instituto jurídico aí do nosso ordenamento, mas chamava-se Atentado ao Pudor, e pensei comigo e falei, meu Deus, vamos vender 1 milhão de cópias do nosso CD e seremos aí famosos, né? Eis que lançamos o nosso CD, vendemos 5 cópias. Dessas 5 cópias, 3 para minha namorada, 2 para minha mãe, né? Então, também a música acabou não sorrindo para mim. Então, diante desse panorama, eis que um dia eu recebo, e pelo amor de Deus, é uma brincadeira, né? Eu recebo em sonho um anjo que traz um recado e diz, Fernando, traga um recado do senhor. E eu, pelo amor de Deus, um recado do senhor? Puxa, pois não. E aí o anjo me disse, Fernando, o senhor manda dizer, tu, Fernando, e somente tu processarás as pessoas. E eu vivo, então, portanto, desde então, processando as pessoas, né? Essa é a brincadeira que eu costumo falar para os meus alunos, que obviamente tem um fundo de verdade, daí porque a minha vocação para o direito veio deste chamado. Eu sempre me senti muito próximo do direito, né? Eu e meu irmão somos a primeira geração que é formada, especialmente na área do direito, não tínhamos tradição jurídica prévia nenhuma, né? E tivemos essa sorte, especialmente porque na minha família existem muitos militares, meu irmão mesmo foi um deles, né? Do Exército, foi aluno oficial da Academia Militar das Agulhas Negras e tudo mais. Então, em razão disso, nós sempre fomos muito ligados a essa área do direito militar e, desde então, nós acabamos investindo, né, nesse nicho e tivemos, do ponto de vista mercadológico, uma sorte de passar já no início, muito no início da carreira, por um caso de relevo, né? Eu até comentei desse caso hoje, nessa reunião que eu fiz, foi lá no ambiente do Comando Geral da Polícia Militar, até representando a própria OAB, a própria seccional, até comentei deste caso, foi um caso bastante rumoroso na época, que foi o caso da favela naval. Naquela oportunidade, isso em 1996 para 97, eu no início da faculdade, nós fomos pela associação vinculados ao caso, meu irmão como advogado e eu como um dos estagiários, né? E isso fez com que, graças a Deus, volto a insistir, um caso muito triste, um caso muito complexo, mas do ponto de vista mercadológico foi uma sorte para nós, porque daí para diante nós acabamos trabalhando, né, e investindo nesse nicho, e o nosso escritório, desde então, a pessoa jurídica do escritório foi fundada de 98 para 99, né? E desde então, portanto, nós investimos nessa área, né? E assim tem sido desde então. Hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade aqui em São Paulo de fazer a tutela dessas entidades, né? E desses servidores, especialmente da segurança, né? Nas suas respectivas entidades de classe. Isso no Sindicato da Polícia Federal, isso no Sindicato da Polícia Rodoviária Federal, em 2 entidades da Polícia Militar, também em 2 entidades da Polícia Civil, congregando investigadores e delegados, né? Tudo na lógica do interesse institucional e dos resvalos próprios da profissão, né? 2 entidades também, hoje, já de algum tempo, vem conosco aqui, são 2 entidades de magistrados, né? E para poder fazer girar e para poder fazer acontecer essa operação, nós temos hoje 48 profissionais conosco, né? 48 profissionais da advocacia e 6 sócios dentro do escritório, né? E durante muito tempo, logo cedo, né? Até porque a operação realmente foi se complexizando, ficou a meu cargo, né? A gerência, digamos assim, administrativa da sociedade, né? E, obviamente, no feixe de atribuições, eu acabei acumulando o que eu reputo que é o mais importante. Afinal de contas, uma sociedade de advogado, um escritório de advocacia vende cérebros, né? Comercializa conhecimento. Portanto, a seleção dos profissionais que estão conosco, eu reputo uma etapa fundamental do sucesso de qualquer sociedade de advogados, né? E desde cedo eu tive essa oportunidade, né? E essa foi a razão pela qual, inclusive, logo que eu terminei a faculdade, em 2001 para 2002, eu resolvi fazer uma especialização
em administração de empresas, tive a grata possibilidade de entrar na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, para poder fazer isso, né? O curso lá chama-se, para quem já é graduado, chama-se Curso de Especialização em Administração para Graduados, vulgo SEAG, né? Já é um curso bastante tradicional, e eu fugi um pouco do direito num primeiro momento, logo que me formei, exatamente porque o escritório exigiu que eu agregasse esses conhecimentos de gestão de fator humano, esses conhecimentos, né? Confesso a vocês que foi um pouco difícil, eu que sou um absoluto analfabeto funcional, por exemplo, no que diz respeito às ciências duras, né, no que diz respeito às ciências ditas exatas, né, e tive que estudar estatística, tive que estudar cálculo, né. Me lembro que na primeira oportunidade em que eu manuseei uma calculadora, uma HP 12C, viu, professora Alexandra, eu não sabia nem ligar a calculadora, né. Mas já tinha aquela malemolência do advogado, né? Então, o sujeito estava fazendo curso comigo, que era um engenheiro, disse, e aí, quanto é que deu o seu cálculo? Eu falei, não sei, quanto deu o seu? Escondendo a calculadora. Quando ele falou o resultado, eu falei, nossa, o meu também, né? E por aí foi a minha trajetória no curso de administração de empresas, mas foi fantástico porque eu reputo, né? E aqui vai uma sugestão, né? Sem querer adotar um tom professoral, eu reputo que o conhecimento horizontalizado é absolutamente fundamental, né? Nós somos, senhores e senhoras, nós somos convencidos, até por uma estratégia mercadológica também, do próprio mercado da educação, de que nós precisamos ser especialistas. E é verdade, nós precisamos mesmo ser especialistas, mas para ser especialistas, nós antes temos que ser efetivamente generalistas, porque o especialista é um sujeito, obviamente, muito importante, mas ele conhece cada vez mais de cada vez menos, exatamente porque ele está se aprofundando na sua especialidade. Mas para que isso seja possível, do meu ponto de vista, você precisa ter um conhecimento mais horizontalizado, né? E a chamada para o curso de administração de empresas veio nessa lógica e nessa linha de raciocínio. Logo depois, eu acabei obviamente, voltando para o estudo do direito, acabei fazendo mestrado na Universidade Mackenzie também, evoluí agora, recentemente, né, para o estudo aí no doutorado na Universidade de São Paulo, também na área do direito do Estado, basicamente trabalhando com a linha de pesquisa do direito constitucional, que é a minha área de pesquisa e de preferência acadêmica, mas mais uma vez, dentro dessa lógica de que você realmente precisa buscar a sua vocação, e especificamente dentro da sua vocação, que eu espero que seja operar o direito, já que estamos todos nós aqui entre profissionais que a princípio buscam sobreviver e viver dessa vocação, né? Mas a mim me parece que a gente precisa ter essa noção de que o conhecimento mais horizontalizado, o conhecimento mais plural, faz com que nós agreguemos mais valor para a nossa carreira e agreguemos mais conhecimento que é valorizável, digamos assim, para o mercado, né? Eu, portanto, me lembro, né, e agora falando especificamente sobre o rito de contratação, né, me lembro de muito, assim, cedo escolher currículos, né, fazendo uma descrição muito pormenorizada da vaga que nós precisávamos, né, e escolher, na época nós trabalhávamos muito com a Cato, né, a Cato é uma empresa que é especializada em fazer, dentre outras, né, em fazer esse recrutamento, né? Nós, na época, inclusive, éramos assinantes, era uma assinatura até que, do ponto de vista econômico, bastante razoável, para que a gente pudesse ter acesso ao envio desses currículos. E eu me lembro, senhores, que as pessoas falam que vestibular de medicina é difícil, né? E é, de fato, mesmo difícil, muito complicado, né? Mas me lembro que para uma vaga que nós geralmente anunciávamos, por exemplo, pela Cato, isso estou falando há 15, 20 anos atrás, e desde então a coisa tem ficado cada vez mais competitiva e não menos, né? Mas me lembro que para uma vaga nós recebíamos algo em torno de 1.000 currículos, né? E eu fazia questão de começar a minha seleção dizendo o seguinte, olha, eu vou escolher 15 a 20 currículos, né? E desses 20 currículos eu vou mandar uma descrição da vaga um pouco mais pormenorizada para saber, de fato, quem realmente tem interesse e se encaixa no perfil, e vou fazer essas entrevistas, porque dentro desse universo eu imagino que eu vou escolher o melhor profissional possível. E graças a Deus, modéstia à parte, acho que sempre tive mais acertos do que erros nesse sentido. E eu falava assim, olha, para eu ler 1.000 currículos, eu gastava meu tempo com isso, porque reputo, achava
estrategicamente importante, né, que uma empresa que venda cérebros gaste parte do seu tempo com isso, parte substancial do seu tempo com isso, né? O currículo tinha que me responder 3 perguntas. Então, eu elegia 3 perguntas e, fazendo uma leitura, eu de bate-pronto, até porque os currículos lá na Cata, ele tem uma página só, eu queria que aquele currículo me respondesse 3 perguntas. Não me respondeu as 3 perguntas que eu queria, genericamente falando, eu deletava o currículo. E assim eu conseguia chegar de 1000 currículos, eu conseguia chegar em 15, 20, que era mais ou menos a minha estratégia, e daí para diante eu realmente me preocupava em até ligar ou mandar um e-mail pessoal para cada um dos candidatos e pedir para que eles viessem na entrevista, desde que, de fato, eles tivessem conhecimento efetivo daquilo que eu esperava de um profissional do direito, né, de um profissional da advocacia que eu estava para contratar. E aí, senhores, a questão que se coloca é a seguinte: meu Deus do céu, Fernando, que fazer, então, para escolher dentre estes 20, depois dessa primeira grande peneira, que fazer para escolher o profissional? É simples, senhores. Do meu ponto de vista, pelo menos, a grande resposta sempre teve para mim no que eu chamo de fator brilho no olho. Brilho no olho. É preciso que o sujeito ou que a sujeita que vá para a entrevista vá com brilho, porque pode parecer óbvio, mas quantas e quantas vezes eu me deparei com pessoas que chegaram assim, do tipo, não, tá bom, é legal, eu topo, sabe? E assim, desculpa, né? Mais do que a experiência, mais do que o histórico profissional, que obviamente são fundamentais, mas eu já contratei por diversas vezes pessoas que não tinham, por exemplo, a mesma bagagem profissional, mas que chegaram para mim e me fizeram sentir esse brilho no olho, me fizeram sentir essa vontade de contratação, porque, insisto mais uma vez, senhores, você pode ter o melhor currículo do mundo, tá certo? Mas se você não tiver esse brilho no olho, sinto muito, né? E já me encaminhando para o final da minha fala, né? Viu, doutor Fábio? Sinto muito em torrar a paciência dos senhores aí, mas acho que a minha querida professora Alessandra tem toda a razão, né? Vou insistir mais uma vez, ambiente novo, fato, é verdade, mas rito antigo, importante isso, né? Acho que os currículos, na medida do possível, têm que ser personalizados, né? E os e-mails também. Cansei de receber, e recebo até hoje, e-mails em que o sujeito, obviamente, não tem o cuidado de esconder a lista dos escritórios para quais ele mandou o currículo. Desculpa, pega mal, sabe? Nós queremos, nós que estamos a contratar, né? E óbvio que a lógica vale também para mim quando vou buscar cliente, nós queremos um sentido especiais, né? De certa forma, né? E nessa mesma lógica pega muito mal, e eu já vi várias e várias vezes uma questão que a professora Alexandra falou, dos e-mails, né? Também já vi o gatinhamaiosa@hotmail.com, já vi, né? Acho fundamental investir em network, né? Então, comparecer, por exemplo, nesse tipo de ambiente, né? É óbvio que quando volta para o presencial é melhor, né? Mas não dedique parcela do seu tempo para fazer esse network. Não seja inibido, né? Muitas e muitas pessoas iniciaram um relacionamento profissional e até mesmo, obviamente, pessoal comigo, simplesmente pelo fato de vir perguntar coisas para mim, né? De se interessar, de conversar, de pedir. Pode parecer que não. Muitas pessoas têm essa história de que eu não vou pedir porque pega mal, senhores. O não, todos nós já temos. Se nós pedirmos, a gente pode continuar com não, ou a gente pode ganhar um sim. É simples assim, né? Acho que as novas gerações, e aqui eu sou garoto ainda, viu? Pelo amor de Deus, eu estou aqui na casa dos meus 40 e poucos anos, não vou dizer quanto, mas sou menino ainda, né? Sou garoto, mas eu tenho comigo que talvez eu já seja de uma geração um pouco distinta, né? Obviamente, do pessoal que está chegando agora, e eu tenho uma preocupação bastante grande, que eu tenho percebido isso, inclusive meu sobrinho, que está na casa dos seus 20 anos, meu menino ainda é criança, garoto, tem 8 anos de idade, mas meu sobrinho está com 20, tem uma compreensão um pouco distorcida da realidade, sabe? Uma expectativa muito grande versus uma realidade que talvez, né, não seja assim, não corresponda, né, a essa grande expectativa, né?
E assim, pelo amor de Deus, é óbvio que é preciso investir antes de qualquer colheita, senhores, né? Você precisa entregar muito, e pode parecer até chato, pode parecer, pô, o cara não está me valorizando, mas pelo amor de Deus, senhores, né? No mercado competitivo que a gente vive hoje, é preciso investir muito, é preciso trabalhar muito de graça. É preciso ter aquele fator vamos aí. Não sei se vocês conhecem o fator vamos aí. O fator vamos aí é o seguinte, meu irmão, você faz tal coisa? Faço. Você conhece tal coisa? Não, não conheço, mas vou buscar. Você pode fazer tal coisa para mim? Vamos aí. Opa, vamos aí. Isso é fundamental. E por incrível que pareça, tenho percebido em diversas pessoas do alto aí dos seus 20 e poucos de idade, essa dificuldade de ter esse fator vamos aí, sabe? E por último, duas questões que eu reputo fundamentais. A primeira delas, e a minha querida professora Alexandra também já de maneira brilhante colocou isso, é preciso ler demais, né? Eu, nas minhas aulas, eu digo, senhores, quem não gosta de ler aqui no curso da graduação, até mesmo na pós-graduação, por incrível que pareça, está na hora de talvez pensar numa carreira distinta, né? Porque no direito, se você não for um doente para ler, né? Se você não for assim aquele tipo de sujeito que lê até bula de remédio com interesse, talvez você realmente não esteja no curso correto, né? Tudo bem, talvez você não precise ser doente mental, como é o meu caso, que lê 8, 9 livros ao mesmo tempo, mas você precisa ler demais. A professora Alexandra já sabe do que eu estou falando, né? E assim, vou falar o que falo na minha aula de graduação, me perdoe, viu, meu querido doutor Fábio, minha querida doutora Crislane, desculpa, o sujeito que lê obra jurídica é obviamente fundamental para se ler, principalmente as boas obras, né? Aquelas que têm lastro e tudo mais, né? Vamos fugir um pouco daquelas obras do tipo 100 coisas que você queria saber sobre agravo de instrumento e nunca perguntou, não é isso, né? Obras de relevo, né? Obras que tenham conteúdo efetivo, mas são obras técnicas, de leitura técnica, né? Quando eu digo leia muito, eu quero dizer leia as grandes obras da literatura portuguesa, as grandes obras da literatura mundial, tenha, de fato, essa vontade, porque nós somos cientistas sociais aplicados, né? Nós somos cientistas sociais aplicados, ou seja, aonde está o direito está a sociedade. Nós precisamos ser grandes contadores de história, né? E, portanto, não conheço nenhuma forma distinta a não ser, né, para se tornar um grande contador de história, a não ser lendo histórias, né? Eu, por exemplo, acabei de repassar uma obra que eu tinha passado muito en passant no colegial, que chama-se O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, né? São três livros muito bons que trazem aí um panorama fantástico da época da colonização, a história da sociedade do Sul e tudo mais, né? Quer dizer, e assim, fantástico, ri demais, chorei demais lendo aqueles livros e tudo mais. Então, o que eu quero dizer aos senhores é que tenham essa curiosidade, né? E, por último, e não menos importante, né? Ou como dizem os nossos colegas norte-americanos, né? Last but not least, não é isso? Sejam corajosos, senhores, né? Dentro do brilho no olho, dentro do fator vamos aí, a doutora Alexandra fechou a fala dela de maneira fantástica, senhores. Você faz direito tributário? Perguntado? Você pode não fazer, mas pelo amor de Deus, busque quem faça e firme uma parceria. Ou seja, alguém te pergunta, ô Fernando, você faz direito astronáutico? Cá entre nós, não faço direito astronáutico. Mas se alguém me perguntar, vou dizer que sim. Sabe por quê? Porque eu vou buscar quem faça comigo, entendeu, senhores? Então, esse toque da doutora Alexandra é fantástico, nós temos que ser corajosos, né? A vida quer de nós coragem, senhores. Portanto, não tenham esse medo, tipo, isso eu não faço, aquilo eu não faço, especialmente no início da carreira. Sejam generalistas e topem a briga, porque a médio e longo prazo vocês realmente terão as suas recompensas nesse sentido. Peço escusas, viu, meu querido doutor Fábio, minha doutora querida Crislane, pelo tempo que eu tomei dos senhores, né? Estou aqui, obviamente, à disposição, tá certo? E desculpa ultrapassar o meu tempo aí, mas realmente eu sou um apaixonado por esse tipo de coisa, né? E a doutora Alexandra sabe disso. Quando a gente costuma falar, a gente é bastante tagarela, como disse a professora Adriana antes aqui, e a gente não para jamais. Então, são essas as minhas ponderações, agradeço por demais, estou muito honrado e prestigiado de estar aqui com vocês e sigo aqui à disposição na continuidade do nosso evento. Palavra com Vossa Excelência, meu querido doutor Fábio.
Na verdade, a honra é toda nossa, né? De ouvir tanto o doutor, também a doutora Alexandra. Agradecemos imensamente aí várias dicas, né? Bom, antes, eu gostaria apenas de transmitir um recado da doutora Adriana, que ela teve que se ausentar, o doutor Fernando até acabou falando também, que ela teve que dar uma aula, né? Então, ela pediu desculpas aí pela ausência. E eu vou até passar a minha pergunta, porque nós temos algumas manifestações, tanto no chat quanto no QA, mas eu só gostaria de fazer uma ponderação, doutora Alexandra, na sua fala, que eu lembrei da minha situação no escritório. Eu gostaria de compartilhar rapidamente, que isso me marcou muito. No escritório que eu trabalho, que também foi onde eu estagiei, às sextas-feiras é livre, né? A gente não precisa ir de terno, né? E isso é uma prática de muitos escritórios. E um dos meus chefes, ele falou para mim o seguinte: olha, Fábio, o ideal é sempre ter um terno no escritório, ou então você deixa uma gravata no escritório para, se por acaso tiver que despachar, você já está preparado. Pois bem, né? Algumas experiências sempre acontecem comigo, mas eu costumo ouvir as pessoas. Então, a partir daquele dia, eu sempre fui de terno, deixei a gravata no escritório, ou quando eu ia sem a gravata, enfim. E um belo dia eu fui no Fórum do Tatuapé tirar uma foto. Só tirar foto de um processo. Chegando lá, tirei a foto do processo, eu precisei despachar. Só que aí, o que eu passei a fazer como prática? Toda vez que eu fosse, né, mesmo só para protocolar no central, eu sempre ia de terno, para, se por acaso ocorresse uma ocasião para despachar, eu já estava preparado. Então, naquele dia, eu estava preparado, despachei com o juízo que necessitava despachar, e aí eu falei para o meu chefe, ele falou: olha, ainda bem que você estava de terno, porque esse despacho era importante. Então, muitas das vezes, né, é importante a gente entender o ambiente que nós estamos inseridos. E eu só queria compartilhar isso, porque nós temos algumas perguntas, tanto no chat e também no QA, que algumas pessoas colocaram. Então, eu vou passar a palavra para o Renan, e, na sequência, a Crislane, ela também traz algumas questões dos nossos participantes. Tá bom? Então, primeiramente, muito obrigado, doutora Alexandra e doutor Fernando, viu? Realmente é aquilo que nós falávamos no começo. Eu acho que eu, aqui onde eu estou, eu fiz várias anotações, coisas práticas que vão me ajudar muito. E eu tenho certeza que essas dicas práticas chegou no Brasil inteiro. Então, de verdade, né? Foi uma aula para o particular, para cada pessoa que estava assistindo. Muito obrigado. Doutora Alexandra, queria dirigir a primeira pergunta para você, a Vitória, né, Baesso. Ela pergunta, né, a respeito do LinkedIn, né? Se a rede social LinkedIn é uma boa plataforma para buscar estágio e o que fazer, né, para deixar mais atraente. E aí eu estendo, doutora Alexandra, para todas as redes sociais, né? O que a senhora, então, aconselha para deixar uma rede social mais atraente? Porque lembrando que a gente, às vezes, também tem a vida pessoal, o jovem tem a vida pessoal dele, né? Qual que é o ponto certo para ter esse equilíbrio? Bom, falando aí do que o Fábio compartilhou, né? Eu sou bem desastrada, Fábio, então eu sempre tenho uma camisa no escritório, tá? Para deixar, porque eu sou prática em derrubar café, entendeu? Porque às vezes eu almoço na frente do computador, não pode fazer isso, mas a gente faz, e aí eu sujo, né? Então eu sempre tenho uma camisa aqui. E sobre leitura, professor Fernando, doutor Fernando, olha aqui, ó, eu leio 8 ou mais livros ao mesmo tempo, gente. Cada dia eu pego um aqui, tá do lado. Eu falo, não tenho cabeceira, é do escritório mesmo, é do lado, tá separadinho. Então, assim, tô meio estressada, cato um livro. Vou fazer a leitura, deixa eu dar uma relaxada, leio um capítulo, vou marcando com o post-it mesmo.
E são leituras que não são técnicas, tá? São leituras que a gente, da literatura aí brasileira e tudo mais. Eu estou lendo um caso que são histórias inéditas da Rua Azusa, né? Ela é uma rua nos Estados Unidos. E a gente vai lendo, porque a gente precisa disso, né? Então, quem não gosta de ler, gente, não vai dar certo, não vai conseguir o sucesso. Sobre a pergunta, eu sou um pouco analfa digital, estou aprendendo, né? Esse novo momento me trouxe aí o LinkedIn, eu fui conhecer a plataforma, porque eu só usava mesmo a Cato enquanto recrutadora, eu não usava o LinkedIn. Mas aí eu aprendi, né? Porque é a mesma coisa, eu vi lá que tudo que você posta no Facebook, tem gente que replica nas outras plataformas. Eu costumo dizer assim, você precisa ter um perfil profissional e um pessoal? Não, você pode ter tudo reunido em um só, porém você vai dar o objetivo pelo qual você quer. Se você quer ser o perfil só pessoal, então é só pessoal, você vai colocar seu final de semana, você não vai colocar nada de trabalho. Agora, se você vai fazer uma mistura, você tem que tomar cuidado, porque o seu network começa na sua rede social, até mesmo enquanto acadêmico. Você colocou, garanto que aqui várias pessoas tirou um print da tela ou tirou foto e fez um stories com ele já, né? Então a pessoa está vendo que você está fazendo o quê? Está participando, está estudando. Também não adianta, né? Só pegar o livro, tirar a foto, fazer o story, não ler o livro, tá? Só para fazer um fake aí, né? Na história. Também não é legal. Mas é importante, sim, deixar ele, eu falo, clean, né? Não vai colocar uma foto, né? Virando uma garrafa de siroque. A gente não está podendo sair muito, né? Mas na época que podia, as pessoas colocam lá de capa, né? A garrafa de siroque bebendo. Veja bem, se você está o tempo todo bêbado, ninguém vai te contratar como advogado, porque na hora da urgência, advogado não tira, né? Não coloca a carteira às 19 horas e pega a carteira de advogado às 8 horas da manhã. Nós somos advogados 24 horas. Né? Eu, como um especialista em direito de família, os problemas como essa são na sexta-feira à noite e só terminam na segunda à noite, porque segunda é o Dia Internacional de Atendimento de Problemas Familiares no escritório. Então, segunda-feira, eu quase não agendo ninguém, porque vai dar um BO e vai vir alguém aqui na porta, né? Então, a gente não tem esse tempo. Então, se você fica o tempo todo bêbado, é óbvio que não vão lembrar de você, porque você pode estar bêbado naquele momento que a pessoa precisar de você. Então, mostra que o seu LinkedIn, as suas redes sociais têm que demonstrar credibilidade. E você pode começar o seu network já nos bancos acadêmicos. Acho que eu consegui responder aí. Posso fazer um complemento, claro, minha querida Alexandra? Eu tenho várias redes sociais. E por quê? Porque foi uma opção que eu acabei tomando, até quando a gente começa a se envolver muito, e acho que a doutora Alexandra, o doutor Fernando Capano vão poder me corrigir se eu estiver errada, quando a gente se envolve, inclusive na vida institucional da OAB, nós começamos a ser seguidos por pessoas que acompanham aqui as nossas palestras, as lives, têm interesse em saber um pouco mais. Eu acho tão importante, né, esse contato que a gente tem com outros profissionais da área que nos inspiram e perceber que, assim como foi colocado aqui, tanto pelo querido Fernando Capano, como pela Alexandra, a vida como ela é uma vida de labuta. Eu estou vendo ali algumas pastas atrás da doutora Alexandra, no escritório dela, tem os 6 livros ali que ela vai lendo. A minha mesa eu não vou mostrar para vocês, eu até fechei a minha câmera aqui, porque eu estou da mesa da sala de jantar de casa, que é meio meu escritório, né? Quando eu não estou no escritório lá, eu estou aqui. Mas o que eu vejo a gente tem toda essa história, né? São lives, é estudo, é muita coisa de gestão do escritório, como a doutora bem colocou, o doutor Fernando também colocou essa questão, e a gente contrata, e a gente lê currículo, só que a gente também, de vez em quando, né? Toma ali um vinhozinho, vai para a praia, na praia a gente não vai de burca, a gente geralmente vai com outros trajes, que às vezes não se fazem adequados para alguns contextos, e que às vezes também nós não queremos dividir. Não todos, né? Pensando que as redes sociais estão aí, mas tem coisas que são mais íntimas nossas.
Então, para você que é acadêmico, acadêmica, que é muito mais novo que eu, né? Sorte sua, graças a Deus, né? A sua juventude é provisória, a minha maturidade é permanente, principalmente agora depois dos 40. O que eu sugiro é, não deixe de viver a vida por causa do direito, porque como a doutora Alexandre e o doutor Fernando bem colocaram, pobre do profissional do direito que só sabe a lei. Esse profissional seria um que eu acho que eu nem contrataria. Né? Se só sabe direito, se só estuda direito, se só assiste série jurídica, queridos, abram a mente, como foi bem colocado pelos nossos palestrantes. Mas é claro que para viver essa vida real, a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues, talvez você tenha que ter, principalmente nesse primeiro momento de início de carreira, em que os recrutadores olham suas redes sociais, que você tenha 2 perfis. Eu, particularmente, tenho um perfil aberto no Instagram e um perfil fechado também. No fechado, é família, é filho, é praia, é viagem para a Índia. Às vezes, no aberto vai alguma coisa também. Mas, assim, tentem ter essa cautela, porque a gente sabe que se está aberto, os recrutadores vão olhar. Uma coisa que a doutora Alexandra trouxe, que eu acho muito temerário, é também quem tem muita rede sai replicando tudo em todas, né? A pessoa faz uma postagem no Instagram e posta o que colocou no Instagram no LinkedIn. Gente, uma coisa que foi bem colocado aqui pelos nossos 2 palestrantes é a questão do contexto. O contexto profissional, ele é diferente do contexto pessoal. Aquilo que eu posto no Instagram pode ser que não seja adequado para o LinkedIn, então tomem cuidado, ainda mais agora que a nossa vida toda se passa por meio do celular, né? Não temos mais o contato presencial, então as pessoas vão nos julgar. Não deveriam, talvez, mas vão nos julgar. Então, esse cuidado com o traje, quem nunca foi de rasteirinha, né, doutora Alessandra, como a doutora bem colocou, para o escritório, já fui, mas tem Nunca ali mais realmente... comprei rasteirinha, gente. Eu fiquei com Você trauma sabe de que eu também rasteirinha. parei depois disso, né? Porque, como o Fábio bem colocou, é naquele momento que você precisa despachar com alguém importante, você olha para a roupa e fala, meu Deus do céu, não tenho condições de sair da minha sala, que dirá de entrar no fórum. Mas, de qualquer maneira, todos esses cuidados que são muito importantes para o escritório, para o ambiente do fórum, agora nós temos que tomar também nas redes sociais. Então, cuidado com postagens muito polêmicas, cuidado com opiniões, né, tem algumas opiniões que eu vejo complicadíssimas. Nós temos clientes com todas as convicções políticas, de todas as religiões. Então, aquilo que é muito pessoal nosso, talvez a gente tenha que guardar para esse âmbito mais privado. E, para passar a palavra para vocês e das perguntas, eu só queria colocar uma observação que o doutor Fernando colocou, né? Ia respondendo uma das perguntas ali da questão do currículo e do brilho do olhar. Eu tenho uma estagiária hoje, gostaria de fazer menção a ela, está comigo, vai fazer 2 anos agora, graças a Deus ela se forma, porque ela vai ser contratada. A Marcele, minha estagiária, que é da FMU, eu recebi 200 currículos, Fernando, uma vez. E naquela história, entrevista um, entrevista outro, chega uma hora que você fala, meu Deus, eu não vou achar ninguém. A Marcele ligou para o escritório, estava totalmente fora do perfil que eu estava procurando, porque ela tinha menos tempo de graduação, né? Ela estava acho, no 2º ano, 2º, 3º. Não, eu precisava de alguém que pudesse ter carteira da ordem, porque eu atuo na área de família. Ela ligou para o escritório e falou à época com a minha secretária e falou: eu gostaria muito de fazer uma entrevista com a doutora Fabiana. E aí a minha secretária falou, doutora, tem como atender? Eu falei, olha, encaixa, na época eu tinha secretária, hoje o advogado da vida real, gente, muitos de nós nem secretária temos, mas enfim, na época eu tinha, outros tempos. Aí eu disse, olha, falei, tem que encaixar entre uma entrevista e outra. Quando eu cheguei na sala, eu vi o currículo, aí respondendo uma pergunta, a Marcele não tinha praticamente experiência nenhuma, era uma experiência muito pouca. Eu vi aquela moça que tinha ligado para o escritório, que tinha tentado encaixar um horário, falado que queria conversar comigo e queria a vaga, fiquei no mínimo curiosa. Quando eu cheguei, o que eu vi mais do que o currículo foi o brilho no olhar. Ela olhou na minha cara, a entrevista durou acho que 15 minutos, a entrevista ali de perguntas, Fernando. Ela olhou nos meus olhos e falou assim, doutora Fabiana, eu não tenho experiência, em outros escritórios é muito pouca, mas eu quero aprender e eu quero essa vaga. E se você me der essa vaga, você não vai se arrepender. Eu olhei, eu falei, você já teve direito de família na faculdade? Ela, eu tô tendo. Eu falei, meu Deus, tá tendo, mas eu gostei da atitude. Porque, gente, peças jurídicas nós ensinamos. Tese e doutrina também. Atitude é uma coisa que vem com o estagiário, vem com o candidato. Pedi para ela fazer na época, eu ainda fui sacana, falei, olha, faça aí, por favor, uma redação sobre socioafetividade no direito de família.
e deixei ela lá com o celular, Alexandra. Eu falei, bom, eu jogo o tema, vamos ver o que que sai. Se copiar da internet, a gente vai perceber. Eu falei, mas eu quero a sua opinião. E veio realmente um texto interessante, a Marcele foi contratada, no começo tivemos ali que pegar realmente petição por petição, olha, é assim, é assado, a pesquisa é assim, é assado, não me arrependo. Hoje eu brinco que ela está virando uma mini Fabianinha, porque às vezes eu olho para um caso e falo, ela já vem, doutora, já até sei como que você vai fazer. Aí ela fala uma coisa, eu falo, Marcele, que vontade de te abraçar. Né? Ela mandou outro dia uma peça, um rascunho de uma peça, que eu falei, nossa. Eu falei, frases que a gente espera que apareça naquela petição, apareceram, e foi alguém que se formou ali no escritório, meu escritório é pequeno, mas foi esse brilho no olhar e essa vontade de fazer, e essa coragem que o Fernando bem trouxe também, que a Alexandra também trouxe aqui, que fizeram com que a Marcele ganhasse a vaga. Às vezes, mais do que um currículo, a gente ainda tem muito dessa questão da habilidade, desse carisma, desse querer estar ali e desse amor pelo direito, que é uma coisa que eu pude sentir na fala desses dois grandes amigos aí de jornada advocatícia, que são a doutora Alessandra e o doutor Fernando. Você sabe que eu aprendi, né, a questão do congresso, né? A gente vai em congresso e o pessoal vai ficar só estudando. Não, pelo menos 2 dias você tem que tirar para conhecer o lugar que você está indo, né? Então, quando eu participo lá do congresso do IBDFAN, eu participo de tudo, todos os jantares, todas, né? Vamos sair, vamos pular a última aula, vamos lá, porque não é só estudar. Também a questão da cultura do lugar, das amizades que você faz, porque a gente vai sozinho para o congresso, daqui a pouco você está numa turma, né? Você faz um bando de pessoas. Aí a gente vai no próximo congresso, todo mundo junto, né? Divide quarto, e a gente vai fazendo o nosso network. Só fazendo uma ponderação, a doutora Alessandra, minha querida doutora Fabiana, eu acho realmente importante que a gente bata nessa tecla, né? A questão do histórico profissional pretérito é óbvio que é importante, né? Mas a gente ouve por aí uma assertiva que eu reputo uma verdade absoluta, né? Ou pelo menos próximo de uma verdade absoluta. E essa assertiva diz basicamente que você, como gestor, você deve necessariamente treinar habilidades, mas contratar caráter, né? E a atitude e o brilho no olho do sujeito, para mim, demonstra essa característica fundamental para estar no cotidiano, na trincheira junto conosco, né? E no que diz respeito aí à questão das tais redes sociais e tudo mais, né? Eu acho que a doutora Fabiana colocou, do ponto de vista prático, uma questão importante, né? No sentido de você ter de ter perfis distintos, né? Um deles fechado para a família, e aí sim, né, abrindo a sua vida, mas com quem você conhece, né? E outro aberto, né? E assim, do ponto de vista jurídico, é óbvio que você tem que ter também noção do que você quer em relação às redes sociais, né? Cansei de ver aí nos últimos tempos, naquele TikTok, por exemplo, advogado e advogado dançando e fazendo tal, e assim, juro por Deus, sem fazer qualquer juízo de valor, mas você precisa ter em mente qual é o teu objetivo. Se você quiser ser um youtuber, se você quiser ser um influenciador e etc, bacana, eu acho importante que você tenha isso, né, dentro da sua lógica. Agora, se não é este o caso necessariamente, a mim me parece que aquele pensamento da escola grega é fundamental, né, que está reproduzida lá no Ética a Nicômaco, de Aristóteles, né? Ele diz o seguinte: a virtude, senhores, está no equilíbrio, né? Então, antes de eventualmente postar alguma coisa, tente buscar, na medida do possível, a lógica do equilíbrio, né? Porque, de fato, a doutora Fabi tem toda a razão nesse sentido. A gente vive hoje um eterno fla-flu ideológico, né? E a gente tem que tomar cuidado, ainda que nós tenhamos a nossa visão de mundo, né? E ainda que nós queiramos, na medida do possível, né, colocar nossa opinião e eventualmente dividir nossa vida, talvez com quem pense mais próximo da gente, embora a convivência com visões distintas também seja bastante interessante, mas do ponto de vista profissional, a virtude está realmente no equilíbrio, né? Então, antes de postar um perfil aberto, tenha essa noção de que é óbvio que é muito bacana você postar tomando um vinho. Quem é que não toma um vinho, meu Deus do céu, né?
mas sempre com essa lógica do que você realmente está buscando, né? E se você vai precisar apresentar uma imagem que, mais uma vez, me reportando aí a doutora Fabiana, que será julgada, quer queira ou quer não, nós somos seres humanos que fazemos juízos de valor sobre outras pessoas, embora a gente esteja, na medida do possível, tentando se desconstruir, na verdade, e tentando, insisto, né, ter essa visão mais horizontalizada do mundo e tudo mais, mas a gente ainda faz, né, pré-julgamentos. Então, nessa lógica, portanto, muito cuidado ao colocar e ao postar qualquer coisa nesse sentido, porque as pessoas vão tirar você por aquilo que você está colocando, embora talvez não devessem, mas farão isso. E aí, fechando aqui a minha singela contribuição, vou me aliar à fala da doutora Alexandra, ela tem absoluta razão. Quando contrato, eu vou olhar a rede social. Eu quero saber mais da pessoa. Qual que é o problema nesse sentido, né? Então, se eu sou recrutador e vou buscar uma pessoa, eu quero saber um pouco da vida dela, se o caso, quero saber um pouco do perfil dela, vou digitar o nome dela no Google, não tenha dúvida em relação a isso. Então, cuidado nesse sentido, né? E na medida das suas possibilidades, a não ser que você tenha objetivos distintos, é fato, né? Aí eu quero ter 1 milhão de seguidores, aí a conversa é outra. Agora, se não é este o caso, um perfil ameno, pelo menos um perfil público, né? Quer seja no Facebook, LinkedIn, Instagram, ou seja lá o que for, é o mais recomendável do meu singelo ponto de vista. Era isso. Agradecemos as respostas, né, da doutora Alexandra, a contribuição da doutora Fabiana, do doutor Fernando. Existe uma outra indagação feita pela Paola Aparecida. Como elaborar um currículo para quem tem poucas experiências profissionais? O que ressaltar nesse currículo para se tornar ele atrativo se a pessoa não tem muitas experiências? A pergunta é destinada ao professor Fernando. Olha, Paola, né? Pergunta interessante, ponderação interessante, né? Porque realmente a gente fica preocupado, porque, de fato, o currículo a rigor parte do pressuposto que o currículo a rigor vai contar a história, né? E se você encontra esse suposto, né, e esse pretenso obstáculo do tipo, mas eu não tenho história, até porque sou novo, né? E aí, mais uma vez, fazendo menção à minha querida doutora Fabiana, que é menina ainda, garota, né? Mas eu tenho uma inveja absurda dos senhores que são jovens e tudo mais. Quisera eu poder ser jovem por mais tempo. Infelizmente, não é mais o caso. Mas seguimos, né? Dentro dessa joia que é ser jovem, né? Dentro dessa joia que é estar vivendo pleno, né? Nesse auge da nossa energia, etc, etc, etc. Eu penso o seguinte: primeiro de tudo, você está mandando currículo para onde? Por quê? Estou perguntando isso. Porque para que você eventualmente tenha a chance de uma eventual contratação, teu currículo precisa estar ajustado ao que a vaga descreve, né? E assim, dentro do que a vaga descreve, será que eventualmente você não poderia agregar algo no seu currículo que não necessariamente seja uma experiência, profissional, né? De modo a tentar fazer com que o recrutador te chame para a entrevista, porque ninguém contrata ninguém, salvo raríssimas exceções, pelo currículo e ponto final. As pessoas são contratadas quando elas têm a capacidade e a possibilidade de se apresentar, quer seja pessoalmente, quer seja hoje neste ambiente virtual. O currículo, na verdade, é apenas e tão somente uma tentativa de você fisgar essa chance de se apresentar pessoalmente, né? Vejamos aí o exemplo fantástico que a doutora Fabiana nos deu de uma pessoa que estava completamente fora, mas ela mandou a chance, né? Falou, olha, vou ligar lá, o não eu já tinha, né? De repente conseguiu sim, e ela ganhou a entrevista longe do currículo, ela ganhou a entrevista pela atitude que ela apresentou por ocasião do tete-a-tete com a doutora Fabiana. Isso é fantástico. Então, o currículo de per si precisa ser ajustado,
aquilo que a vaga descreve, né? Você precisa, na medida do possível, tentar convencer, contando essa história, contando uma história, né, para o recrutador, mas não tenha essa noção de que você será contratado ou contratada necessariamente pelo currículo. O currículo é apenas e tão somente, nessa lógica, um anzol para que tua história seja mordida, digamos assim. E a vaga vai ser tua a partir do momento em que, mesmo não tendo um grande pretérito profissional, você consiga demonstrar essa capacidade de ser, entre aspas, né? Me perdoem o termo mais chulo, mas essa capacidade de ser comprada, né? De ser adquirida, né? Essa é a lógica, segundo eu penso. E aí vale contar experiências pessoais, contar eventuais trabalhos que você fez, por exemplo, em voluntariado, né? Puxa, mas o que tem a ver isso com a vaga? Às vezes, por um acaso, olha como o mundo é pequeno, né? Às vezes o local onde você fez voluntariado é o local onde o recrutador também passou por lá, né? Ah, eu fui escoteiro. Puxa, que bacana, eu fui também, meu. Aonde? Aí começou, né? Começou daí, você já está com meio caminho andado, né? Então, não floreie, não minta, óbvio, né? Pode eventualmente omitir alguma coisa, né? Aqui e acolá, também tem que tomar cuidado com isso, mas, tá certo? Tenha essa noção de que você precisa se ajustar, mas focado na tentativa de conseguir se apresentar pessoalmente. É como eu penso. Muito obrigado, doutor Fernando. Doutora Alexandra, eu queria te fazer agora também uma pergunta, mais uma vez relacionada a essa questão do currículo, né? E essa é uma indagação minha, porque as outras são um pouco parecidas, então estou tentando resumir, né? Quando nós vamos, né, à procura de um emprego, seja o estagiário ou seja o advogado que vai buscar ser contratado no seu escritório, a senhora vê algum problema, além da pessoa, do candidato, mandar o currículo, né, que é uma folha de papel, às vezes escrever no e-mail, olha, me chamo Renan, tenho tantos anos, a minha história é um pouco assim. A pergunta é essa, a senhora vê algum problema de, além da pessoa encaminhar o currículo, às vezes escrever uma mensagem, contar um pouco da história dela, ou não, é somente o currículo e só isso? A senhora vê algum problema, às vezes, do candidato querer escrever alguma coisa a mais para chamar atenção? O que a senhora pensa, né, em relação a isso? Bom, como eu falei, né, na minha fala, eu acho que, além de encaminhar o currículo, o físico a pessoa lá não precisa, né, a gente vai procurar. Mas, por exemplo, por e-mail, tem que ter uma mensagem. Eu recebi, há uns 15 dias atrás, um menino de 17 anos, que ele colocou, tenho 17 anos, meu sonho é ser advogado, e eu gostaria de saber se eu posso ir no seu escritório ver a rotina do seu trabalho. Ele mandou o currículo dele, né? Não tinha experiência nenhuma, ele só colocou lá a escola que ele estudava, o inglês que ele fez, deixou disponibilizado o e-mail, tinha um e-mail legal, né? E ele queria saber, porque ele falou assim, eu quero saber a rotina, eu já queria começar antes de prestar o vestibular para direito. Então, você veja, ele já me encantou, é atitude. Ele já me encantou, é que eu não contrato homens, né? Mas é que eu já fiz para. E qual a dica que eu dava para ele? Ele me perguntou o que ele precisava conhecer. E aí eu respondi o e-mail para ele, falei que ele poderia vir aqui no escritório, a gente conversava. Eu dei, né, vários doutrinadores para ele seguir de cada área. Falei, esse aqui é do criminal, ele é bom, você segue lá no Instagram. Falei para ele participar, curtir a página da comissão. Então, você já dá a dica. Importante que a pessoa converse com você, né? Que ela te fale alguma coisa. Não é só jogar o currículo. Tem que ter uma conversa. É na conversa, como o doutor Fernando falou, que a gente consegue. Eu tenho uma advogada que está comigo há 2 anos. Ela era estagiária da juíza daqui de Indaiatuba, né? De uma das varas daqui. E ela me mandou um currículo. E ela falou que ela queria trabalhar aqui no escritório, porque lá na onde ela estava, e ela, né, tinha acesso aos os processos nos quais eu patrocino, e ela tinha uma visão
né, de credibilidade do meu escritório. Ela queria fazer direito de família e ela veio aqui me pedir a vaga. No primeiro momento eu não tinha, mas depois eu acabei chamando. Ela está aqui há 2 anos comigo, jovem advogada. Ela só fez estágio enquanto na faculdade dentro do judiciário, que é totalmente diferente da vida, né, da advocacia. Fazer lá é uma coisa, a advocacia é outra. Mas eu acho que tem que ter uma conversa assim. Aqui, aproveitando a fala desse, você vai colocar lá na experiência, né? Tem uma pergunta aí. Você precisa colocar todos os lugares que você trabalhou? Não, os 3 últimos. A gente não quer saber. Tem gente que trabalhou lá desde, né, 1900 e bola, vem trazendo tudo. Não, os 3 últimos já tá bom. Maravilha, obrigada, doutora Alessandra. Também tem uma indagação. É interessante, o que nós vemos muito na prática? Por exemplo, aparece lá, vaga em tal lugar. Aí recebe vários e-mails, currículo, enfim. Só que a pessoa também não procura conhecer um pouco da onde que ela está enviando, para ver se realmente é aquilo que ela quer, porque como já foi dito, às vezes tem aquela expectativa tão grande, e aí você entra, contrata a pessoa e ela não começa a desenvolver, porque não era aquilo. Então, assim, eu acho que seria interessante também a pessoa, antes de enviar o currículo, conhecer, procurar saber sobre aonde que ela vai enviar o currículo? Eu nunca mandei currículo em escritório criminal. Até porque eu não tinha esse viés para o criminal. Então, eu não vou mandar, pode ter uma vaga, mas o que acontece, né? As pessoas, elas vão mandando currículo, o que der, aquilo que der, eu pego, entendeu? E aí não vai deslanchar mesmo. Aí a culpa é do quê? Porque tem muito advogado, porque eu não passo no exame da ordem. Aí a culpa é do mundo, mas não dela, que não está ali comprometida com aquilo que ela fez, né? Que eu falo, gente, pagar 5 anos de faculdade e depois pensar assim, qualquer hora eu passo aí, vamos ver o que dá? Não, pelo amor, né? E outra, pode ter muitos advogados, e aí a gente está, né, nós mulheres passamos os homens aí na advocacia, hoje nós somos um número maior, né, de advogadas, né, inscritas, mas o que acontece? Tem lugar para todo mundo, gente, porque olha só, na minha sala, por exemplo, tinha 35 pessoas, a maioria do pessoal da minha sala estavam de segunda e terceira graduação. Alguns estavam ali para conseguir aumentar a carreira no cargo que já tinha público. Então, a gente conta na mão quem está advogando. Eu tenho 5 advogando. O restante está fazendo outras coisas. Então, você não pode ir nessa linha, né, de que tem muita gente, quantos inscritos. Não, vai fazer a sua vida. Tem lugar para todo mundo. Eu fico muito indignada quando a pessoa fala, né, principalmente ouvindo colegas falando, imagina, a advocacia está saturada. Não está não, gente, tem muito campo. Quando eu estava na faculdade, não tinha compliance, não tinha guarda compartilhada, não tinha alienação parental, né? Tudo isso veio depois. Hoje a gente tem direito digital, olha quanta coisa que dá para trabalhar, né? E aí a gente vai ter mais, viu? Vai ter bastante coisa. E se me permite uma ponderação também, professora Alessandra, acho que quem é que não gosta de ser conhecido, né? Poxa, quer dizer, você pede uma colocação numa empresa ou no escritório, ou seja lá onde for, e você comparece numa eventual entrevista, ou até mesmo você envia um e-mail totalmente despersonalizado, né, sem eventualmente conhecer a história e o histórico daquela empresa e do próprio profissional que eventualmente vai te entrevistar, se você conseguir acesso a essa informação, quer dizer, é óbvio que você tem que fazer o dever de casa, né? E aí, respondendo para minha querida doutora Crislane, você tem que fazer o dever de casa, tem que se pesquisar, você tem que saber, quer dizer, então, de repente, na entrevista, a mim me parece uma vantagem competitiva se você demonstrar para o recrutador que você conhece previamente a história daquela empresa, sabe o que ela faz, sabe da onde ela veio, qual o planejamento estratégico para o futuro, qual a visão, qual a missão, né? O histórico, eventualmente, no caso do escritório, dos profissionais que compõem a banca, né? Quer dizer, um sujeito que chega para ser entrevistado, né? Por exemplo,
pela doutora Fabiana, tem que falar, poxa, doutora, tenho acompanhado a sua tutela dos interesses institucionais da advocacia, parabéns pelo seu trabalho lá, independentemente de qualquer coisa, doutora, parabéns pelo seu trabalho no Conselho Seccional, né? Quem for passar pela doutora Alexandra, tem que falar, poxa, doutora, parabéns pelo seu trabalho na tutela aqui do direito de família, né? Acho fantástica, viu, doutora, essa possibilidade que a senhora tem de escolher trabalhar apenas então somente com operadoras do direito, que legal, que bacana. Poxa, pelo amor de Deus, né? É óbvio que a pessoa ela não vai dar a vaga por conta disso. Imagino que não, mas é óbvio que ela vai ficar mexida, que ela vai ficar minimamente envaidecida, né? Poxa, e aí, na lógica de que a gente precisa realmente ser um grande contador de história, isso vale também, não só, obviamente, para a leitura de livro, mas vale também para grandes obras do cinema, etc, etc, etc. E aqui eu vou fazer menção àquele filme fantástico, né? Que é O Advogado do Diabo, né? Cujo advogado é o Ken Reeves, não é verdade? E a mim me parece que o Al Pacino faz um papel fantástico lá, como o diabo, né? E a mim me parece que o filme pode ser resumido numa frase fantástica que diz respeito ao nosso universo do direito, né? O Al Pacino, e aqui dando um spoiler, pelo amor de Deus, para quem não assistiu o filme, sinto muito, né? Mas ele dá ele no final do filme ele faz uma frase que para mim sintetiza o filme. Ele diz: a vaidade, meu pecado favorito, né? All vanity, my favorite sin, né? Ou seja, nós no mundo do direito, em especial, nós somos vaidosos, né? Então, portanto, este cuidado, né? Do meu ponto de vista, para além desse pecado capital, né? Mas a gente precisa reconhecer o mundo em que a gente vive, o mundo em que a gente opera, e, portanto, isso mexe, óbvio, com a nossa vaidade que todos temos, né? Então, vá preparado, né? Minha singela e parca sugestão, vá preparado, faça a lição de casa quando você tiver que ir para uma entrevista, tá bom? E aproveitando o gancho do doutor Fernando, e antes de eu passar para o Renan, para a nossa última pergunta, porque já atingimos o teto, infelizmente, do nosso webinar, mas tem uma situação que eu vi recentemente muito interessante, já que a gente abordou também sobre a questão das redes sociais e a questão de opinarmos nas redes sociais, né? Eu acredito que os participantes eles observaram muito essa questão também. Eu vi um caso que uma pessoa havia mandado um currículo para uma empresa, e só que a empresa foi analisar o perfil dessa pessoa no Facebook e ela havia feito uns comentários racistas no Facebook, em um determinado post, né? Só que a empresa que essa pessoa se candidatou, ela era voltada para a questão antirracista, é uma empresa que se baseia na questão da inclusão. Então, naquele primeiro momento, naquele primeiro contato, com aquele post que eles foram ver, já descartaram aquela pessoa, né? Então, isso mostra também o cuidado que a gente tem que ter nas redes sociais, inclusive aqui na comissão, nós abordamos esse tema também com a doutora Cíndia, uma pessoa maravilhosa, e está gravado na nossa página aí, para quem tiver interesse, dar uma pesquisada que está lá. Uma palestra bem legal dos comportamentos que a gente tem que ter em relação às redes sociais. Renan, por gentileza, faça a nossa última pergunta e aí a gente passa a palavra para a doutora Fabiana encerrar o nosso evento de hoje, que está maravilhoso. Eu estou aprendendo muito com vocês. Doutor Fernando, de modo particular, na sua fala, o senhor disse, né, que teve determinada época que o senhor recebia 1000 currículos e o currículo tinha que responder 3 perguntas. Eu não sei se existem essas 3 perguntas, se o senhor poderia falar, né? Quais eram aqueles critérios que te faziam escolher de 1000 para 20? Na verdade, Renan, obrigado mais uma vez aí pela ponderação, foi um método de organizar a seleção que eu e outros companheiros do escritório imaginamos, né?
porque eu pensava o seguinte, penso até hoje, né? Em primeiro lugar, se você abrir uma vaga, você tem que gastar seu tempo para contratar o melhor profissional possível, né? E aí eu sempre me perguntava, meu Deus do céu, né? Será que eu vou ficar de saco na lua, me perdoem aí a expressão popular, depois de ler 200 currículos? Mas aí, né, essa minha porção meio virginiana, saca? Falava assim, poxa, pode ser que no 201 eu ia achar o candidato fantástico para mim, né? E aí vou ter perdido a chance, vou ter perdido a oportunidade, né? Isso em direito civil, com o meu parco conhecimento, chama-se teoria da perda da chance, né, Renan? Então, eu sempre tinha essa lógica de que eu iria ter que ler todos os currículos, sim. E aí, para cada vaga e o seu respectivo perfil, eu mesmo me fazia 3 perguntas do tipo, o que é que eu quero, né? Então, vou dar um exemplo prático aqui, né? Então, por exemplo, eu tinha uma vaga num determinado período, né, voltada para o atendimento do policial militar que tinha problema disciplinar, né? Então, esse profissional do direito, ele precisava necessariamente ter tido um contato prévio, ou uma viabilidade prévia, ou um talento prévio de contato com o público, de conversa com o público, né? Me lembro muito, assim, muito profundamente uma experiência que me marcou, assim, especialmente, né? Eu trabalhei com um advogado num outro escritório nesse caso, né? E assim, talvez uma das grandes mentes jurídicas que eu já conheci na minha vida, né? Até hoje, diga-se de passagem, não vou falar o nome dele, mas uma das grandes mentes jurídicas que eu conheço, doutor em direito, professor universitário, etc, né? Mas como ele se achava, viu, Ana? Ele se achava assim, a fina flor da inteligência da humanidade, sabe? Ele não olhava na sua cara, basicamente, né? E quando ele dava a mão para você, ele dava a mão mole, sabe? O que para mim é assim uma demonstração não de caráter talvez, mas já do modo como o sujeito enxerga a vida em um determinado momento. E aí a questão é, poxa, por mais inteligente e por mais preparado e por mais capaz que esse sujeito fosse, né, inclusive litigando em face de governo, em face de fazenda pública, etc, se eu pusesse esse advogado para trabalhar atendendo o público, atendendo ali o servidor público que vai trazer um problema disciplinar, ele não duraria talvez 2 semanas, porque ele mandaria o cara para aquele lugar, e assim sucessivamente. Me perdoem aí a fala popular nesse sentido, mas é basicamente por aí. Ou seja, para aquela vaga, eu falei, olha, antes de mais nada, eu preciso de um profissional que me prove, e o currículo tem que mostrar isso de bate-pronto. Eu preciso de um profissional que me prove, tá certo? Ou que pelo menos me chame a atenção de que ele tem capacidade para lidar com o público. Ou seja, né, o que é que o currículo precisava trazer de informação para mim nesse primeiro momento? Ele precisava necessariamente me trazer uma experiência ou um histórico de vida que me respondesse rapidamente essa primeira pergunta. Se ele me respondesse rapidamente essa primeira pergunta, eu tinha feito uma segunda pergunta, porque aquele cliente em especial, do ponto de vista institucional, tá certo? Ele queria trabalhar com profissionais mais velhos do ponto de vista da descrição de OAB. Então, eu fiz um range ali, né? Eu fiz uma determinada, um determinado corte para que esse profissional pudesse estar idade versus inscrição na OAB dentro daquele parâmetro, né? E, por último, né? A terceira pergunta que eu fiz para essa determinada vaga em particular, ele precisava ter tido, segundo eu entendia fundamental, ele precisava ter tido uma experiência em gerir ou em ter tido um escritório ou um negócio próprio, porque para mim, naquela oportunidade, isso era bastante valorado, né? Porque eu precisava de um profissional que naquela oportunidade, inclusive, trabalhasse só part-time para mim, né? Só parte do tempo dele, de modo que ele pudesse, nessa vaga em especial, ter apenas, então, somente um acréscimo de uma remuneração que ele eventualmente já poderia ter com outras atividades, né? Então, dentro desses 1000 currículos, né, para essa vaga em especial, eu, recrutador, desenhei 3 perguntas e aí eu consegui achar 20 currículos que, basicamente, me
me responderam essa pergunta. E dos 20, eu consegui escolher um profissional que me convenceu na entrevista pelo brilho no olho e não pelo currículo, tá certo? Então, não né? E fujam, pelo amor de Deus, dessas receitas prontas, tudo bem? Eu acho de verdade que a administração de empresas, né? E me corrija, minha querida professora Alessandra, se eu estiver equivocado, minha querida professora Fabiana, a administração de empresas, mais do que uma ciência, né, que tem objeto próprio, etc, mas a administração de empresas é uma arte, tá certo? E a mim me parece, assim como a própria advocacia, né, cuja ferramenta é a ciência jurídica, mas é uma arte. E a mim me parece que não há resposta certa e nem errada, né? Tanto é verdade que por exemplo, minha mãe tem um pequeno comércio em Santo André desde 1984, né, um comércio na área de estética, em que ela sustentou os meus estudos e os estudos do meu irmão, ainda que nós tenhamos trabalhado desde o início da faculdade, né? Mas isso no colegial e no ensino fundamental. E a minha mãe, por exemplo, faz algo até hoje que todos os gurus da administração de empresa dizem que é errado, que é, por exemplo, misturar, e a professora Alessandra vai ficar entristecida comigo, né? Que é misturar conta pessoal com conta da empresa. E de 10 em 10 gurus de administração dizem assim, meu Deus, que absurdo você fazer um negócio desse, ridículo. Minha mãe deu certo. Você acredita? Né? Então, quer dizer, cuidado com essas fórmulas prontas, né? De um sujeito que fala para vocês, olha, eu tenho aqui as 3 grandes perguntas que o currículo, né? Porque eu falei isso antigamente, porque eu falei isso previamente, as 3 grandes perguntas que o seu currículo tem que responder. Não, não é isso. Eu é que tive essa metodologia para criar uns critérios objetivos que deixassem com que eu, no menor espaço de tempo possível, pudesse ler os 1000 currículos. É basicamente por aí. E eu uso esse método até hoje, né? Embora as minhas últimas contratações, até por uma questão de atuação dentro do mercado, as minhas últimas contratações tenham sido muito voltadas para indicações. Isso é verdade no meu caso e na minha advocacia, né? Mas eu uso esse expediente até hoje. Bottom line, trocando em miúdos, né? Sem fórmula pronta, seu currículo é o anzol que vai fisgar a boquinha, do recrutador. Se fisgar, meu irmão, daí para diante, você já tem uma chance boa de se fazer convencer. É isso, Renan. Fábio, eu sei que a gente está aqui com o tempo estourado, mas Ariana que sou, vou responder a Ana, coitada, está aqui pedindo, por favor. Eu ia pedir Ana, isso antes de encerrar. Ana, eu ia conseguir dormir. Continuando com o que o doutor Fernando falou, não existe um padrão, né, uma roupa pronta para você fazer entrevista. Vou aqui, né, falar do meu pai. Meu pai falava, não precisa usar alta costura, você precisa estar com a sua camisa passada. Pronto, né? Então, você não vai amassado, você não vai tudo torto, com a gravata torta, né? Ou se você não sabe dar o nó na gravata, vá sem gravata, mas não vá com ela tudo torta. Então, eu estou repetindo o meu pai, que meu pai falava isso para os funcionários e eu era nova, falava que absurdo, olha o que ele está falando, né? Ou senão meu pai mandava lavar o carro. Ele falava, você não lavou seu carro? Porque você vai levar o cliente na audiência, né? E o seu carro está desse jeito? E hoje eu entendo o que o meu pai estava falando. Ele já estava, né? Eu falo que eu já aprendi lá atrás o que tinha que fazer. Então, você tem que estar organizado, limpo e bem arrumado para o lugar que você vai. Não vá de rasteirinha, que nem eu fui, que sua experiência não é legal. E eu também queria responder o colega aqui que perguntou se tem algum problema em não possuir rede social. Eu acho que tem. Eu vou pensar assim, vou te procurar, não vou te achar, vou perguntar o que ele está escondendo. Né? Você não precisa colocar a sua vida lá, né, tudo na rede social, que nem a gente falou, tá bom? Eu vou perguntar, o que será que... Aí eu vou querer te conhecer, pode ser que seja também uma forma aí de você chegar na minha entrevista. E outra pessoa que eu também gostaria de lembrar, que os acadêmicos e acadêmicas de direito não são só os jovenzinhos, né, que estão agora com 18, 20 anos aí, entrando na vida profissional. Nós temos aqui o Eduardo, que fez uma pergunta. Ele tem, entendi que ele é um candidato acima de 40 anos, que está fazendo uma transição da enfermagem para o direito, como ele deve se portar. Você já deve ter a sua experiência profissional e a sua postura enquanto profissional da saúde.
Veja, você vai linkar aí saúde e direito, tudo a ver. Nós estamos aqui no momento onde nós estamos com colapso da saúde, colapso sucessório e um colapso funeral. Você, com a sua experiência e o direito, amigo, pega que você vai, ó, decolar. Eu acho que eu respondi todo mundo. A Ariana aqui não ia deixar de fora. Obrigada, Fábio. Nossa, eu te agradeço, obrigado. Inclusive, você leu o pensamento, além de tudo, além de Ariana ler pensamento, né? Isso é muito bom, porque eu ia passar a palavra para você responder realmente. Isso é mal de infelizmente, professor. não. Maravilha. Infelizmente, não dá para responder a todos, né? Por causa do limite do horário que nós temos. No entanto, a gente sempre faz uma postagem colocando o perfil dos nossos expositores. Então, se tiver alguma dúvida posteriormente, vocês podem procurá-los, e eles são maravilhosos, tá? E também nós podemos continuar esse bate-papo numa outra oportunidade, tá? Então, mandem as sugestões de vocês lá na comissão e a gente busca um novo bate-papo aí para dar continuidade nessa questão que é muito interessante, tá? E agora eu passo a palavra para nossa inspiradora, doutora Fabiana, para ela poder dar suas considerações e encerrar o nosso evento de hoje. Tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada, Fábio. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente os nossos palestrantes, os nossos participantes queridos de hoje, os doutores Fernando Fabiani Capano, a doutora Alexandra Manoel Garcia, que trouxeram aí reflexões, provocações. Ultimamente eu gosto mais de provocações, acho que nessa ordem, depois reflexões e, por último, fórmulas, porque eu também não acredito, Fernando, nas fórmulas prontas. Para responder de uma maneira sintetizada as últimas perguntas, também na mesma esteira da doutora Alexandra, acho que o doutor Fernando trouxe uma palavra-chave, gente, equilíbrio. E só para atender esse coração angustiado, né, talvez dessa nossa acadêmica que quer saber da roupa, eu já fui também acadêmica de direito em uma época que fiz transição de carreira e sei que às vezes os recursos são escassos e a gente não tem muito dinheiro para comprar livro, para pagar curso, para comprar roupa. Então, você, mulher, calça preta básica, bonita, um corte bacana, não precisa ser caríssimo, um sapato preto, uma camisa branca e um blazerzinho, um casaquinho também, de repente preto para aqueles dias de frio. Ai, mas Fabiana, branco e preto nunca saem de moda, entendeu? Não é muita cor, é sóbrio, é ok, não é muito, né, cheio de pompa e circunstância, mas é básico, é bonito, é ok. E você, acadêmico do gênero masculino, talvez um terno de um corte bacana, um terno novo, sem fio puxado nem nada, não precisa ser aquele corte absurdamente caro, porque eu nem sou a favor disso. E uma camisa branca também por baixo e gravata sem estar muito enrolada, né, sem estar muito amassada no bolso. É um ambiente mais descolado, sem gravata. É um ambiente, né, mais cheio de pompa e circunstância de uma banca mais tradicional, arranjam um colega, um amigo, um outro acadêmico mais experiente que faça um nó de gravata. O meu ex-marido, na época que era estagiário, ele deixava uma gravata com nó pronto. Tinha lá uma estratégia, é uma tática, você vai achar a sua. Então, muito obrigada a todos, desejo sucesso aos acadêmicos de direito que estão aí em busca do seu estágio, com certeza irão conseguir. Agradeço aqui o querido Fábio pelos trabalhos que ele tem desenvolvido nessa coordenadoria e aos nossos mediadores que nos auxiliaram aí com reflexões e perguntas também importantíssimas, o querido Renan e Crislane. Siga a Comissão do Acadêmica de Direito nas redes sociais, deixe sua pergunta nas nossas postagens, siga aqui a OAB São Paulo também, as nossas palestras que têm levado informação e capacitação à advocacia paulista nesse momento de isolamento. Um grande beijo, até a próxima, fiquem bem, se cuidem, respeitem as regras de isolamento na medida do possível. Tchau, tchau, boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigada, gente, boa noite.